No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos continuar os estudos sobre a história de Sara, uma mulher que venceu a infertilidade e é considerada mãe de nações. E para que a gente compreenda todo o contexto de como se deu a história de Sara e o que ela nos ensina, nós estamos estudando por partes, por ser um estudo muito precioso e que tem muito a ensinar para nós até os dias de hoje, inclusive para as tentantes, né, que têm dificuldade para engravidar e muitas vezes não compreende o porquê de estar passando por essa dificuldade. Então, nós estamos estudando a história de Sara. Estou fazendo dividido em partes para que não fiquem estudos longos, né? E que a gente possa passar por toda a história de Sara. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Desejo a todos um Feliz Natal, que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. E por que não começar o nosso dia falando da palavra do Senhor, não é mesmo? Estudando sobre a palavra do Senhor e o que ela tem para nos ensinar. Então, pegue o seu café, já abra a sua Bíblia lá em Gênesis, para que a gente continue os estudos sobre Sara. Hoje, mais especificamente, a partir de Gênesis 11. Então, se você tiver Bíblia em casa, já abra sua Bíblia. Eu vou fazer uma recapitulação breve do que vimos ontem, para quem não esteve conosco ontem, para que a gente não esqueça, não se perca. É importante que a gente vá costurando, né, a história, para não ficar vago para quem estiver chegando hoje, por exemplo. Então, tome o seu café quentinho, aqueça o seu coração e vamos começar a nosso devocional de hoje. No estudo de ontem, nós começamos a falar sobre Sara e nós não poderíamos falar sobre a história de Sara sem falar sobre seu marido Abraão, porque foi Abraão que recebeu primeiramente do Senhor a promessa de que ele seria pai de nações. E foi Abraão quem recebeu da parte do Senhor também Sara, né? Que a partir do momento de que Sarai recebe uma promessa do Senhor sobre a vida dela, ela passa a ser Sara, juntamente com Abrão, que a partir da promessa do Senhor passa a ser Abraão. Então nós vimos que no Antigo Testamento, quando Deus mudava o nome de uma pessoa, significava que a partir daquele momento aquela pessoa carregava uma promessa. Era como se fosse uma marca da promessa, vamos dizer assim, que Deus colocava sobre a vida da pessoa. Que ele dava a ela uma nova história a partir do nome, né? Uma mudança real de identidade, né? E aí, Sara e Abraão eram irmãos por parte de pai. Não por parte de mãe, mas eram irmãos por parte de pai. E os costumes daquela época permitiam que essa união e que esse casamento acontecesse, tá? E aí, apesar disso, a Bíblia não nos dá detalhes, no estudo aqui não temos detalhes, né? Mas apesar disso, deles serem irmãos, o que acontece? A partir do momento em que eles se unem, uma das coisas que Deus pede a eles é que eles se afastem das suas famílias, né? Que a partir daquele momento da união deles, marido e mulher, eles passem a construir uma nova descendência, né? E aí, por isso, depois eles vêm ser considerados pais de nações, né? Porque eles realmente construíram, né, uma nova nação a partir da descendência deles no futuro, né? E a gente falou um pouco sobre isso ontem. Então, quando Sara recebeu Abraão, eles já tinham uma promessa para eles, né? E eles tinham que cumprir, né?
É, quando Deus deu a Sara para Abraão, ele disse assim, ó, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Olha que palavra bonita, né? E aí, muito provavelmente, eles acreditaram que porque tinham uma promessa do Senhor, as coisas seriam fáceis e viriam rápido, né? Bastava que eles fossem seguindo aí tudo que Deus dizia, né? E muitas vezes a gente lida com isso, né? Na nossa jornada de tentante. A gente esquece que a fé é um exercício diário, né? A fé precisa ser reforçada diariamente. Tem dias em que a gente realmente não acorda muito bem, às vezes está cansada realmente dos fardos da vida, né? Essa semana a gente vem falando muito sobre a questão de estar reunido em família, né? E o quanto talvez a cobrança por ainda não ter filhos pode pesar nessas situações de reunião. Talvez a gente rever pessoas que há muito tempo a gente não via, né? E essa pessoa às vezes está grávida, já tem filhos, e você ainda não. Mas eu queria te dizer que a fé é um exercício diário, né? A fé se renova a cada manhã. E a gente estudando sobre Sara, a gente percebe que bom dia, Levi, Deus abençoe, Feliz Natal. A gente percebe que ter uma promessa do Senhor não nos afasta, por exemplo, de que as coisas vão sair do controle, né? O que vai diferenciar se as coisas vão ser mais leves e vão dar certo para quem tem a marca da promessa, para quem já tem uma promessa do Senhor, é a forma como a gente lida e reage diante das dificuldades, né? E aí, quando Abraão e Sara se casam, né? Deus diz a eles que eles precisavam se mudar, né? Para longe da sua parentela. Muito provavelmente porque a gente já percebe que os costumes, né, ali da família deles eram permissivos a certas coisas que desagradavam a Deus. Então, Deus queria que a mudança fosse total, né? Fosse não apenas uma mudança física, mas também de fé, e que eles pudessem realmente ir para um lugar onde Deus faria o novo, né, na vida deles, e eles recomeçariam. Por isso Deus fala, né, que faria deles pai de nações, porque eles iriam para uma terra nova onde eles começariam, né, uma nova descendência, e essa era a vontade do Senhor para Abraão e Sara, né? Mas, infelizmente, Abraão, a gente vai estudando aí ao longo da história, e é importante falar sobre Abraão quando a gente fala sobre Sara, porque eles foram unidos por Deus, escolhidos por Deus para estarem juntos. Então, não tem como falar sobre a história de Sara sem falar de Abraão. E aí, Abraão desobedeceu à vontade do Senhor. Lá em Gênesis 11:31, se você tiver com a sua Bíblia aí, né? Ele fez duas coisas que não deveria ter feito. Em primeiro lugar, levou consigo alguns familiares, e a palavra do Senhor diz para ele que era para ele abandonar a família de origem, que a partir de agora ele deveria constituir uma nova família, ele e Sara, né? Então ele levou consigo alguns familiares, embora Deus tenha dito a ele que não o fizesse. E aí aqui cabe um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente ora, e isso é da parte do Senhor. A gente ora, a gente pede, e a gente precisa estar atento para ouvir o nosso coração, o que Deus está falando conosco, com o nosso coração. Ser sensível à voz do Senhor, porque o Senhor fala conosco através de pequenos detalhes, de pequenos sinais, né? E muitas vezes a gente sente no nosso coração que deveria fazer diferente, mas acaba fazendo tudo igual, ou até pior, às vezes, né? E aí a gente acaba se desviando da vontade do Senhor e não compreende por que é que
A promessa não chega, porque é que as coisas não acontecem, mas porque Deus, Ele nos diz exatamente o que nós devemos fazer a partir da nossa oração. Marcelo, mas como que eu vou saber como Deus fala comigo? Eu não compreendo isso. Quando você ora e pede, Deus faz a obra por completo. Deus não faz as coisas pela metade, né? Da mesma forma, Ele não vai falando com a gente em códigos e nos dando... Ele não disse para Abraão que eles seriam pais de nações, que ele se unisse a Sara e que eles fossem para uma nova terra e abandonassem a sua parentela. Deus foi muito claro para Abraão. Mas ainda assim, Abraão escolheu desobedecer a palavra do Senhor. Pode ser até que ele achou que aquela decisão seria inofensiva, mas fugiu do propósito de Deus, que era eles construírem uma nova nação sem sem aquelas permissões, sem aqueles rituais da família de origem deles. Porque muito claro que desagradava a vontade de Deus o que era permitido na cultura e na família de origem deles, compreende? Por isso Deus queria criar uma nova nação, né? Deu a eles essa linda missão. E ele já começa desobedecendo a palavra do Senhor. E toda desobediência tem uma consequência. Para quem já é mãe, sabe muito bem disso, né? E aí, seguindo aqui, em segundo lugar, ao estabelecer-se em Harã, ali se deteve, não considerando que tinha um destino para chegar. Vai para a terra que te mostrarei. Deus disse para Abraão que ele iria conduzi-los. É um pouquinho que eu acabei de falar agora também. A gente, na jornada de tentante, prestem muita atenção nisso. Na jornada de tentante, a gente quer ter o controle sobre tudo. A gente quer controlar quando a gente vai engravidar, né? Até porque o ser humano tem muita dificuldade com relação a não ter previsibilidade, a não saber o que vem depois. Então, na jornada de tentante, a gente cai muito nesse lugar de querer controlar tudo, né? E aqui a gente percebe, já na história de Abraão e Sara, que quem controla a vida é Deus. Da mesma forma que quem dá a vida é Deus, quem controla a vida é Deus. E a partir do momento que a gente escolhe desagradar, desobedecer a Deus e fazer o que nós desejamos, isso vai ter consequências. É a mesma coisa de eu falar para os meninos não fazer uma coisa, né? E eles irem lá e fazerem exatamente aquilo que eu disse para eles que não eram para eles fazerem. Muito provavelmente aquilo vai ter uma consequência para eles, até pelo próprio ato, porque talvez eles, enquanto crianças, não têm consciência de que se eles fizerem aquilo, eles podem se machucar, eles podem prejudicar o outro, enfim. É o meu papel de mãe. E assim é Deus. Então, muitas vezes a gente não compreende por que é que a gente quer ir pelo caminho A, sendo que Deus está mandando a gente ir pelo B e a gente insiste em ir pelo A. Eu confio sinceramente de que no nosso coração, no meu coração, a gente sempre sabe qual é o caminho a seguir e o caminho que nos traz paz. E a gente acaba, muitas vezes, indo pelo caminho contrário e sofrendo as consequências lá na frente, né? E aí, a Bíblia diz lá em Gênesis 12, de 1 a 5, novamente Deus fala com Abraão, dizendo que ele deveria prosseguir. Então, apesar de Abraão já estar errado, já estar em um lugar que Deus não tinha mandado ele estar, Deus continua insistindo, né, em Abraão. A Bíblia diz que Abraão seguiu tal como o Senhor havia lhe ordenado. Sara, como era esperado, o acompanhou. Então, foi um puxão de orelha de Deus, né? Abraão, seu lugar não é aí. Não foi aí que eu mandei você ficar. Às vezes a gente está num lugar que está nos adoecendo, que está nos fazendo mal. Deus está nos mostrando que nós devemos ir para um novo lugar e a gente insiste naquele lugar. E aí, quando eu falo com você sobre a questão de não compartilhar a sua jornada, né,
com pessoas que não lhe acrescentam, também é por isso. Porque em um determinado momento, se o positivo não vier no seu tempo ou da forma como você espera, vai ficar tão pesado administrar a expectativa do outro que você vai ter que sair do seu lugar. Literalmente, tem muitas mulheres que de ontem para hoje preferiram passar a ceia de Natal em casa porque não aguentam mais escutar as pessoas perguntando quando é que o bebê vai chegar. Então, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e colocar a nossa fé no Senhor, não no que as pessoas nos dizem, né? E aí, seguindo o texto, diz assim: assim sendo, Sara pela segunda vez teve que deixar sua casa, seus familiares e tudo o que conhecia. Ela seguiu seu marido, ambos seguiam com fé, atentos à promessa do Senhor. Então percebe, eles já tinham se fixado naquele lugar, sendo que Deus tinha falado que não era o lugar deles. E aí Deus amorosamente foi lá e disse, né, para Abraão, deu aquele puxão de orelha no Abraão. Felizmente eles ouviram, né? E aí então Abraão e Sara estavam juntos novamente nessa mudança, né, em obediência ao Senhor. E aqui volta a dizer que eles voltam para debaixo da obediência do Senhor, né? A Bíblia não relata nenhum deles reclamando ou questionando a Deus. Deixar a terra natal não os desuniu, nem diminuiu o amor que sentiam um pelo outro. E aqui é muito importante. A gente viu lá na história de Eva que a mulher foi criada para ser o elo forte do homem. Por isso ela veio a partir da costela, né? A mulher foi criada para complementar o homem. Então é muito importante que a gente seja ajudadora e apoiadora do nosso marido. Ele vai exercer um papel muito importante em todo o seu processo de tentante, né? Seu marido precisa ser o seu companheiro. Embora muitas vezes eu ouça das tentantes que o marido não compreende, que o marido não sente, mas ele, do jeito dele, fará a parte dele e terá a importância dele no processo. Então, o seu papel enquanto esposa, enquanto mulher, né? E é por isso que a gente vem falando de Sara juntamente com Abrão, ser a companheira do seu marido, estar junto do seu marido, né? Ter um filho vai trazer muitas mudanças para a vida de vocês. Então, quanto mais unidos vocês estiverem e quanto mais cedo vocês começarem a se preparar para receber esses bebês, menor serão os impactos dessa criança depois na vida de vocês, né? Então, Deus tem uma promessa de Deus para a sua vida também. E Ele está te mostrando o caminho pelo qual você deve seguir, para onde você deve ir, como você deve fazer. É necessário que você esteja atenta e sensível para ouvir a voz do Senhor. Como que você pode fazer isso? Rendendo graças ao Senhor todos os dias, fortalecendo a sua fé manhã após manhã, dia após dia, tá? É importante, porque é que Deus me trouxe para cá todas as manhãs para esse estudo, um estudo que há tanto tempo Deus falava ao meu coração que eu precisava fazer. É por isso, é porque vocês precisam dessa dose diária de esperança, de fé e de força para continuar seguindo. E quanto mais sensíveis vocês estiverem, mais fácil vai ser compreender quais são os propósitos de Deus para a vida, para a minha vida e para a vida de vocês. Nós estamos há menos de uma semana fazendo o estudo e eu já cresci muito aqui nesses dias, já aprendi coisas que eu não sabia. Eu estou muito feliz e realizada por isso e eu espero que também, dia após dia, eu possa contribuir, que seja um pouquinho na sua jornada, né? Aí, seguindo, a Bíblia nos indica que Sara nunca desejou voltar. Ela nunca surgiu isso de que ela quisesse voltar para perto da sua família. O que lemos sobre Sara, e isso é importante, que ela sempre demonstrou respeito e obediência ao seu marido.
Aonde quer que Abraão fosse, sua prosperidade aumentava, tornando-se assim um homem muito rico. Nem as riquezas, nem sua posição influenciaram o compromisso mútuo de Abraão e Sara. Nos dias atuais, muitos casamentos se desfazem quando o marido ou a esposa conquistam maior instrução ou melhor posição no trabalho. E aqui é importante que a gente fale sobre isso. Quando ele diz aqui que Sara demonstrava respeito e obediência ao seu marido, a gente ouve muito se falar, né, sobre o homem não manda na mulher. De fato, quando Deus diz respeito e obediência, Deus quis dizer que o marido hoje, de fato, precisa ser o cabeça, o chefe da casa, do lar, o maior provedor. E a mulher é o corpo. A mulher é que cuida de todo o funcionamento do lar, que faz as coisas funcionarem, que faz as coisas andarem, né? Mas a gente percebe que nos dias de hoje, esses papéis têm se invertido um pouco. Porque talvez a mulher, por ganhar mais, né, se coloca numa posição de ser a cabeça do lar. Então, pelo fato de você ter uma posição melhor no seu trabalho e acabar talvez desvalorizando do seu marido, talvez até de forma inconsciente, talvez nem seja algo assim que você faz com consciência, mas acaba prejudicando na harmonia do seu lar. Porque na natureza humana nós percebemos muito claramente, lá desde a criação de Adão e Eva, a Eva foi criada para cuidar do Adão. A mulher tem essa sensibilidade maior, esse cuidado, né? Esse instinto realmente. E aí, quando a mulher vai para esse lugar de chefe, de líder do seu lar, ela acaba colocando o marido numa posição de inferioridade, né? E acaba rompendo essa harmonia para o qual o casal foi criado. Não significa dizer que a mulher tem que obedecer, que a mulher tem que... não podemos confundir o papel do marido com o do pai, por exemplo, né? Respeito e obediência tem a ver com andar juntos, com se respeitar mutuamente, né? Obediência diz sobre docilidade, vamos dizer assim, sobre a forma como a gente trata, né, o marido. Então, Sara tinha um compromisso com o seu marido. Então, ela nos ensina que não importava, né, para onde Deus mandasse o seu marido. Ela era sua companheira e ela ia com o marido. E Abraão também nos ensina sobre prosperidade, né? Que diz muito claramente que não importava quanto mais Abraão ganhava, quanto mais rico ele estava, ele não se desviava do propósito de Deus para a vida dele. Ele se manteve firme no propósito de Deus para a vida dele. E essa é uma lição muito importante. A gente encerra o estudo de hoje com essa lição e nós vamos continuar, né, nos próximos dias. Tem muita coisa para estudar sobre esse casal e eu faço muita questão de estudar a história deles passo a passo com vocês por conta de a gente poder compreender lá na frente como eles venceram juntos a infertilidade, né? E tem, né, uma promessa de Deus de serem pais, mas nem por isso deixaram de ter que enfrentar uma dificuldade. Então a gente vem vendo assim que Sara estava ao lado de Abraão desde o início, desde que eles começaram, e à medida que eles foram vivendo juntos e que eles foram construindo riqueza, eles não se desviaram do propósito do Senhor, eles se manteram firmes. E Sara, no seu papel de esposa, né, ocupando o papel da mulher dentro do lar, sendo ajudadora, sendo companheira do seu marido, sem questionar, apenas fazendo a parte dela, né?
E é muito importante que a gente traga isso para a nossa realidade de tentantes. Hoje você sabe qual é o seu papel dentro do seu lar? Hoje você tem clareza, de fato, do seu papel enquanto esposa, enquanto mulher dentro do lar? E por que eu te faço essa pergunta? Porque depois que você se tornar mãe, existe uma chance muito grande de que, se o seu papel de esposa não estiver bem definido no seu lar, você ocupe o papel de mãe em tempo integral, inclusive mãe do seu marido. Então é muito importante esse fortalecimento do casal nessa jornada, né? A gente vê aí que o número de casais que até se divorciam depois de passar por um processo de fertilização é muito grande, porque existe todo um desgaste emocional, físico, financeiro ao longo da jornada, e que vai nos afastando, né? Enquanto pessoas. Então é muito importante que você se fortaleça, que você faça seu papel, aproveite o dia de hoje, que é Natal, que você está em casa com a sua família, com o seu marido, né? Cultive a doçura, aproveite essa energia tão boa do Natal, cultive a doçura no seu lar, prepare um bom café da manhã para vocês, se sente à mesa, conversem olhando nos olhos, né? E que Deus possa se fazer presente no seu lar no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença, Senhor Deus. Quão rica sou, Senhor Deus, por poder estar aqui compartilhando da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa permanecer nos abençoando. Nos perdoa, Pai, de todos os nossos pecados, nos livra de todo mal, Senhor Deus. Se faça presente nas nossas vidas, nos nossos lares no dia de hoje, Senhor Deus. Abençoa, Pai, cada mulher neste momento que sonha em ter seus filhos nos braços, Senhor Deus. Que ela possa cultivar, Senhor Deus, um lar de amor, de harmonia, que ela compreenda, Senhor Deus, o propósito para o qual foi criada, Senhor, e que ela entenda qual o papel dela no seu lar, Senhor Deus. Que nós possamos ser ajudadoras, que nós possamos, ó Pai, ser mulheres segundo o teu coração. Te peço, Senhor Deus, que visite todos os lares neste momento, Senhor Deus, abençoe a cada família. Eu te peço, Senhor Deus, pelos nossos filhos, pelos meus filhos que já habitam, Senhor Deus, nessa terra, por aqueles que o Senhor prepara para virem, Senhor Deus, nesse próximo ano. Que cada mãe, Senhor Deus, esteja preparada para receber seus filhos, Senhor Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu propósito na vida de cada uma delas. Eu te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Eu te desejo um feliz e abençoado Natal, cheio de esperança, de fé e de muita força para continuar e para acreditar que o seu positivo está cada dia mais perto de chegar. Deus abençoe seu dia. Gratidão, gratidão, gratidão pela sua presença aqui comigo nesta manhã de domingo, dia de Natal. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.